E neste plantão de sábado da Jovem Pan, nós vamos falar do cenário econômico brasileiro, principalmente após a delação da JBS, que deu uma estremecida. Uma pesquisa inédita realizada pelo Blog de Valor com 508 investidores mostrou que 87% dos entrevistados não estão otimistas com a atual situação política do Brasil. E apenas 13% se sentem otimistas atualmente com o país. Nós vamos repercutir esse resultado com o Fernando Marcondes, que é planejador patrimonial do grupo GGR. Fernando, muito bom tê-lo aqui na Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, ouvintes. Fernando, essa pesquisa, é claro, detecta o pessimismo, principalmente motivado após a delação da JBS vir à tona. Mas agora que o governo conseguiu até, em parte, conseguir derrotar aí o relatório que seria prejudicial contra ele no Congresso Nacional, o governo Temer parece que conseguirá, pelo menos, levar aí, sobreviver até o final do ano que vem. Como é que os investidores estão reagindo a esse momento político? Vitor, é muito engraçado. Os investidores, assim como revela a pesquisa, grande parte está desconfortável. Porém, uma coisa que foi detectada é que 45% acreditam que os rendimentos vão ser melhores. Tá? Ou seja, o que está mostrando isso tudo? Que eu acredito que o Brasil está ficando descolado da crise política. A crise política ela acontece, está acontecendo. Ela pode piorar, pode melhorar, indefinido, imprevisível. Só que o que está acontecendo? As pessoas têm que continuar trabalhando, o Brasil continua rodando. As pessoas estão cansadas de dar desculpa, de ficar parado, de não ganhar dinheiro. Então, o que eu acredito que esteja acontecendo agora é que o Brasil vai se descolar, a economia vai se descolar. Aconteça o que acontecer com o cenário político, pode ser pior, mas eu acho que o Brasil vai melhorar. Os investidores, é engraçado, eles pensam muito no curto prazo. Tá? Por isso que todo mundo se sente um pouco inseguro com toda essa situação. O problema é que o correto é que, num cenário de crise, assim como em qualquer cenário, você tem que estar diversificado. As pessoas costumam dizer que estão conservadoras e se concentram em renda fixa, se concentram em ativos de curto prazo, acreditando que assim vão estar protegidas. Outras buscam oportunidades durante as crises e buscam acertar a hora de investir em outros ativos, de buscar ativos mais arrojados, mais arriscados. Isso é um problema, porque você acertar a hora de entrar e sair de um mercado é muito difícil. Os profissionais que estão no meio disso, que trabalham com isso, já é difícil de conseguir acertar. Então, a resposta, tanto para a crise quanto para qualquer outra posição, é estar diversificado, não concentrar investimentos num único ativo ou numa única classe de ativo, por exemplo, renda fixa. A gente tem que ter bolsa, a gente tem que ter renda fixa, tem que ter outros investimentos, não adianta diversificar sobre mesmos temas. Né? A diversificação, eu costumo dizer que é um seguro grátis contra crises. Ou seja, se você tem outros ativos na sua carteira, ações, dólar, quando você pode estar sofrendo de um, o outro tende a compensar essa perda. Então você vai conseguir, olhando no longo prazo, proteger contra grandes perdas nas crises e buscar se apropriar de melhoras de mercado, absorvendo assim essa melhora de mercado que a gente vê no Brasil. Agora, Fernando, há um ponto interessante dessa pesquisa que analisa a visão do investidor para o cenário político em 2018. Parece que o investidor, assim como o brasileiro, está já olhando para o ano que vem, porque é o que falta, né, na política mesmo, né? Pensar já nas eleições de 2018, de pensar em renovar a classe política. E há um certo otimismo, né, entre os investidores em relação ao cenário político do ano que vem, a gente pode dizer isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Brasil ele entrou num caminho sem fim e entrou num caminho vida própria, independente do que está acontecendo de crise política atual.
Eu acredito que hoje quem tem mais poder é a população. A população finalmente acordou, né? Então, isso gera um certo otimismo para as eleições do ano que vem, que a gente não tinha isso há pouco tempo atrás, porque a gente sempre falava, poxa, quem elege o presidente não somos nós, né? A grande parte da população brasileira não sabe votar. Eu tenho certeza que agora a população sabe sim votar. A população está muito mais ciente do que está acontecendo. E está muito mais no controle do país do que muita gente pensa. Eu acho que é isso que está todo mundo começando a detectar. E por isso, independente de candidato, né, parece que o país também terá um pouco mais de confiança, estabilidade política com um novo governo, né? Com certeza, com certeza. Não tem outro caminho, né? A estabilidade política ela vai vir com o tempo. Vamos ter oscilações, incertezas. Isso sempre vai existir, né? Mas agora eu acredito que o povo está começando a olhar para o longo prazo. E no longo prazo a gente vê que o cenário é bem melhor. Não é tão ruim como todo mundo está pensando. O Brasil não parou. As pessoas não pararam. O relógio não parou. As contas continuam a vir. As pessoas estão trabalhando. Estão mais cientes de quem elas têm que eleger. Estão cientes de que tem que correr mais risco. As empresas estão ficando mais eficientes com toda essa crise que existiu. Todas as empresas estão se reestruturando. Então, quando a melhora começar a acontecer, ela já vai ter acontecido. Por que a gente diz isso? Porque o mercado e a economia vive de expectativa. Então, quando a expectativa começa a melhorar daqui a um ano, para um horizonte de tempo, a coisa já melhora hoje. Muito bem, nós conversamos aqui no plantão de sábado da Jovem Pan com o Fernando Marcondes, que é planejador patrimonial do grupo GGR. Fernando, muito obrigado, viu, pela atenção aqui com a Jovem Pan. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Boa tarde, bom final de semana.